Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, aluno do curso de Jogos Digitais da FATEC de Carapicuíba. Bem-vindos! E nesse vídeo explicarei sobre o algoritmo A*, também conhecido como algoritmo A estrela. Antes de mais nada, qual a semelhança entre jogos de estratégia como Dota 2, Age of Empires, Diablo e o Google Maps? Um algoritmo de Pathfinder. Pathfinder, Path, do inglês caminho, Finder, localizador, é um algoritmo que traça a rota mais curta entre dois pontos. Para falar do algoritmo A*, contarei primeiro sobre algoritmos anteriores que culminaram com o surgimento deste em especial. O algoritmo A* é baseado em outro algoritmo conhecido como algoritmo de Dijkstra, nomeado pelo seu criador Edger Dijkstra, cientista da computação holandês, nascido em 1930, conhecido por inúmeras contribuições na área da ciência de computação, mais especificamente na área de processamentos distribuídos, com a ideia do conceito do semáforo, que é um mecanismo de sincronização usado em programação concorrente, que a gente aprende em sistemas operacionais, para controlar o acesso dos processos a recursos compartilhados. Contribuições também na área de linguagem de programação, tanto que ganhou o prêmio Turing em 72 por isso. Era totalmente contra o uso do comando goto, tanto que criou um artigo chamado A Case Against the Goto Statement, do português, um artigo contra a declaração goto, na qual ele afirmava que o seu uso era a principal fonte de erros de programação, sugerindo o uso de estruturas de controle como last repetição. Isso introduziu algumas das bases da programação estruturada, que é o que a gente usa na linguagem C. Além de também criar, propriamente dito, o algoritmo de Dijkstra. Os algoritmos de busca surgiram na teoria dos grafos, uma área da matemática, sendo um dos primeiros, o BFS, que é o primeiro a aparecer, que é chamado em português de algoritmo de busca em largura, para encontrar determinados nós em uma estrutura de dados do tipo árvore. Depois surgiu o algoritmo de Dijkstra e A*. Mas qual a diferença entre eles? O algoritmo de busca em largura explora de forma uniforme o mapa em todas as direções, ou seja, ele é basicamente um sonar. Ele foi feito para encontrar elementos em um grafos, ou matriz, que seja. Enquanto o algoritmo de Dijkstra, ele é uma versão melhorada, por assim dizer, do BFS. Ele ainda procura em todas as direções, só que ele prioriza em quais caminhos explorar através do custo de movimento. Aqui, como vocês podem ver na imagem, tem aqui, ele vai para essa direção, para essa, e para essa, e para essa. Não vai para essas direções aqui, porque ele acha mais vantajoso ir para esses caminhos aqui. É o próprio algoritmo que faz todo esse cálculo, priorizando determinados caminhos. Só que, aí surgiu o algoritmo A*, que é uma forma otimizada do algoritmo de Dijkstra, que foca em um único caminho. Qual é? O caminho mais curto do ponto de partida até o ponto de chegada. Por isso que ele é muito bom. Além de economizar bastante em processamento do computador, principalmente em jogos de estratégia. Tá, mas por que esse nome A*? Não tinha um nome mais bonito, não? Vou explicar. Em 1964, Niels Nilsson teve a ideia de introduzir uma abordagem heurística ao algoritmo de Dijkstra. Ele deu o nome de A1. Peraí, o que é abordagem heurística? Heurística é um conjunto de regras e métodos que conduzem a uma solução para o problema. Ou seja, é um algoritmo que busca prováveis soluções para o problema. Vou tentar explicar melhor. Esses métodos não buscam a solução definitiva para o problema, como é comum nas fórmulas de matemática, e sim as melhores soluções que satisfaçam o problema. Ou seja, ele nunca vai encontrar a solução exata, perfeita e definitiva. Ele é mais um algoritmo que faz um cálculo do caminho provável que você vai ir do ponto de partida até o ponto de chegada. Ele serve como auxiliar para o algoritmo A* chegar sempre no caminho mais curto. Depois, em 1977, Bertrand Russell melhorou o algoritmo dando o nome de A2. Como assim melhorou entre aspas? Ele falou que melhorou o algoritmo, mas não conseguiu provar que essa nova versão otimizava o algoritmo de busca. Só em 1968 que Peter Hart provou que A2 realmente otimizava o algoritmo. A partir daí, tiveram a ideia de introduzir a sintaxe do asterisco para incluir todas as possíveis versões do algoritmo. Ou seja, o asterisco é um caractere coringa usado na frente do A
para determinar todas as versões do algoritmo. Assim não precisa ficar escrevendo A1, A2, A3, A4, A5, A6, 10, 15, 20, 69. Tudo bem? Conceito. Procura sempre o caminho com menor custo, mantendo uma lista de prioridade de caminhos. Caso apareça um caminho com custo menor, o algoritmo usa esse caminho para chegar ao seu destino. É como eu falei antes, a abordagem heurística tem como foco auxiliar ele a sempre buscar sempre o caminho mais curto. É por isso que ele é tão otimizado. Ele não fica procurando todas as direções, ele sempre vai direto para a melhor opção. Tá, mas não tem um exemplo? Tem sim. Vamos supor o seguinte. Temos aqui uma matriz e os quadrados em azul são obstáculos, enquanto os quadrados em verde é o ponto de partida, ou seja, de onde você vem, e o quadrado em vermelho é o ponto de chegada, onde você quer ir. Quando você está nessa situação, o algoritmo A** ele começa da seguinte forma. Ele primeiro adiciona todos os quadrados adjacentes ao ponto de partida a uma lista chamada lista aberta. No algoritmo existem duas listas, a lista aberta e as listas fechadas. A lista aberta serve como um local para ele verificar quais são os prováveis caminhos que ele pode percorrer para ir ao seu ponto de destino. A lista fechada é uma outra lista também, só que nela está incluída apenas os quadrados que realmente levam ao ponto, que provavelmente vão levar ao ponto de chegada, e são os principais candidatos a ser usado como o caminho final do ponto de partida até o ponto de chegada. Ou seja, é a partir da lista fechada que ele vai determinar qual é o melhor caminho para você seguir. Então tá. A primeira coisa que ele faz é adicionar o ponto inicial, ou seja, o quadrado verde, à lista aberta, à lista fechada. Tanto que ele está aqui com um quadradinho azul. Enquanto os quadrados adjacentes estão com uma borda verde. Essa borda verde significa que eles estão na lista aberta, ou seja, eles foram adicionados à lista aberta e são os principais candidatos a irem à lista fechada. Ou seja, que são os principais quadrados a serem usados para mostrar o caminho até o ponto de chegada. A abordagem heurística usada é essa fórmula aqui, F igual a G mais H. G é o custo de movimento do quadrado verde até um dado quadrado no grid. H é o custo estimado do movimento do dado quadrado até o quadrado vermelho. Ou seja, o G calcula para você quanto você já andou até esse dado quadrado em que você já está agora, e o H calcula o quanto você ainda precisa andar até chegar ao quadrado vermelho, ou seja, o seu ponto de chegada. Então, um calcula para você o quanto você andou, e o H calcula para você o quanto você ainda precisa andar para chegar ao seu ponto final. No H existe a fórmula de Manhattan, conhecida também como distância de Manhattan, que é uma referência ao formato quadrado dos quarteirões da ilha de Manhattan. Não tem nada a ver com o Dr. Manhattan, o Professor Manhattan, tudo bem? Como é que é essa fórmula? A fórmula é a seguinte: é o valor absoluto da subtração da coordenada x do ponto que você está, menos o ponto final, mais o valor absoluto da subtração da coordenada y de onde você está, menos o ponto final que você quer chegar. Ou seja, é a subtração das coordenadas x e y em valores absolutos. Ou seja, o que significa valores absolutos? Significa que essa subtração nunca vai dar zero. Tudo bem? Porque a ideia desse cálculo é sempre verificar quantos quadrados você tem que ir. E se der um número negativo, não vai fazer sentido algum. Tudo bem? Então, quando o algoritmo adiciona o quadrado verde, que é o nosso quadrado de partida, à lista fechada, os quadrados adjacentes são adicionados à lista aberta e são calculados para eles o G, o H e o F de cada um. O G é o quanto você precisa andar, com o valor 10. Leva em consideração que a borda dos quadrados tem a altura e largura 10, 10. Ou seja, se você quer andar de um quadrado para outro, o custo é 10. Se você quer andar no quadrado na diagonal, o custo é 14. Lembrando Pitágoras. Raiz quadrada de 2, por que 2? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. Raiz quadrada de 2, 1.414, por aí. Só que para não ficar trabalhando com frações, a gente arredonda para 14 e 10, facilitando assim o trabalho. Aqui G, o custo que você andou para chegar até esse quadrado. O H, quanto você precisa andar até o ponto final? 30. Então é 1, 2, 3. Ah, mas a gente está considerando obstáculos.
com o passar do tempo, o algoritmo vai perceber os obstáculos e vai colocar isso no seu cálculo. Ok. Aqui também, os outros quadrados têm todos esses valores, o G, o H, o F de cada um. Como é que ele faz para adicionar na lista fechada um quadrado? Ele sempre vai priorizar adicionar na lista fechada o quadrado com menor valor de F, ou seja, aquele que você vai gastar menos para ir do ponto inicial até o ponto final. Aqui 40, 54, 60, 74, 60, 74, 60, 54, 40. Então esse aqui é o quadrado com menor custo para você andar. Então ele vai ser adicionado à lista fechada. Foi adicionado, percebe que agora ele está com uma borda azul, clarinho, né, em volta dele. Ele vai fazer o mesmo processo agora com esses quadrados. Os quadrados que já estão na lista aberta não são incluídos. Assim não tem redundância. No caso das paredes, como são obstáculos, não serão adicionados, porque ele percebe que ele não dá para andar, então não faz sentido ele adicionar uma parede na lista aberta para servir como caminho passável. Feito isso, ele vai verificar agora o que tem o menor V. O que tem o menor V aqui é esse aqui e esse, que ambos têm o valor 54. Como ambos têm valor iguais, ele vai por total, de forma totalmente aleatória. Ou seja, ele não vai priorizar um outro, vai simplesmente de forma aleatória, tudo bem? Selecionou de baixo. Selecionando de baixo, ele vai de novo fazer o mesmo processo. Adiciona todos em volta à lista aberta e verifica qual deles tem o menor F. Ele vai fazer isso daí até chegar na lista, até chegar no ponto de chegada, tudo bem? No final do processo, ele adicionou todos os que estão em volta deles, que tinham um menor F. Depois que adicionou todos eles que tinham menor F, foi para esse daqui. Ele fez o mesmo percurso de novo, menor F, menor F, menor F, menor F, até chegar ao ponto final. O que essas agulhas representam? Essas agulhas representam, a ponta da agulha representa de quem eles são parentes, ou seja, de onde eles vieram. Para que serve? Quando você o algoritmo chega no ponto de chegada, agora ele vai fazer o caminho inverso para mostrar qual o melhor caminho para você ir do ponto de partida até o ponto de chegada. E a agulha serve exatamente para isso. Ela aponta de qual quadrado ele veio. Então esse aqui veio desse, veio desse, veio desse, veio desse, veio desse. Chegou no ponto de partida, você encontrou seu caminho. Bem simples, né? Bom, agora eu vou ir pro código propriamente dito. O que eu fiz aqui, esse é o meu código em C, está até bem otimizado, por assim dizer. Ele é extremamente simples, eu pensei em fazer o código extremamente simples, tá? Para facilitar a compreensão de vocês, porque nas versões para Java, Python, etc., eles usam muito de uma função chamada Priority Queue, que é chamada em português, fila de prioridade, que é uma fila onde ele prioriza quais caminhos seguir e quais não. Primeiro, como isso é uma parte... Se você tentar fazer esse negócio aí em C, você tem que montar toda uma função, que é um pouco trabalhosa de criar, só para verificar quais são os melhores, ou qual é a prioridade para você, porque às vezes tem um F que é melhor que o outro, etc, né? Às vezes tem que calcular o G de alguns quadrados e afins. Para facilitar a compreensão de vocês, eu não coloquei isso, tudo bem? Em vez disso, levando em consideração aqui, ó, que temos variáveis globais, linha e coluna alvo, ou seja, a linha e a coluna do seu ponto de destino, e linha, coluna inicial, que é o seu ponto de partida. Aqui embaixo, eu montei essa estrutura aqui, chamada struct node, né? Com algumas variáveis. Essas três primeiras variáveis, elas funcionam como variáveis booleanas. Por padrão, o C não tem a variável booleana, a variável boolean, por assim dizer, né? Se você quiser adicionar a variável booleana, você tem que colocar uma biblioteca aqui em cima. Só que como eu tenho extrema preguiça de fazer isso, eu preferi deixar eles como variáveis int. E para verificar se um quadrado é andável ou não, coloco 1. Se é 1, dá para passar. Se 0, não dá. Não é transponível.
Mesma coisa para lista aberta, em vez de ficar fazendo uma lista para adicionar valor, tirar valor, adicionar valor, tirar valor, eu já coloco aqui outra variável booleana para a lista aberta. Que aqui vai indicar 1 que o quadrado está na lista aberta ou 0 se ele não está na lista aberta. A mesma coisa para a lista fechada, se ele está na lista fechada ou se ele não está na lista fechada. Variável g calcula o quanto você já andou e o h o quanto você precisa chegar até o ponto final e o f que é a soma dos dois. E aqui nós temos o parente linha, coluna linha, que essas duas últimas aqui vai indicar para o algoritmo de onde o quadrado veio. Assim, quando ele for fazer o caminho de volta, ele vai saber para onde tem que voltar para mostrar o melhor caminho para você. A primeira função que temos aqui é a função heurística, que eu faço aquele cálculo absoluto. A função ABS é literalmente para retornar o valor absoluto do valor. Ou seja, não importa se D negativo, vai voltar um valor positivo para você. Só que em vez de somar, eu usei a função max, que retorna o maior valor desses dois, da linha e da coluna. Por quê? Lembra que se vocês lembrarem da distância de Manhattan que mostrei anteriormente, ela soma a linha e a coluna. O que significa? Chegamos aqui no exemplo. Temos uma linha alvo 7, linha inicial 1, coluna alvo 7, coluna inicial 1. 7 menos 1, 6. 7 menos 1, 6. 6 mais 6, 12. Ou seja, eu vou precisar andar 12 casas em uma matriz 10 por 10 para chegar ao meu ponto final. Ou seja, naquela fórmula que eu apresentei no PowerPoint, ele não leva em consideração que você pode andar na diagonal. Quando eu uso o max, ele leva em consideração que você pode andar na diagonal. Assim o caminho é bem mais curto. Ou seja, aqui ele vai andar só 6 casas até chegar ao ponto final. Tudo bem? A função info, eu montei, foi uma gambiarra que eu fiz, para retornar 1 ou 0. Isso aqui serve para eu colocar aqui quando for iniciar os nodes, ou seja, os quadrados, e quando eu iniciei eles eu tenho que iniciar a estrutura. Eu uso a função info na variável walkable, que vai retornar 1 se ela é andável ou 0 se ela não é andável, ou seja, se é uma parede. Depois disso, quando aqui embaixo todos não estão na lista aberta e também não estão na lista fechada, todos são valor G 0 e H 0. E o F é a soma dos dois, 0 também. E ninguém é parente de ninguém. Até que tudo bem. E aqui temos a função do Pathfinder, onde eu calculo aqui o melhor caminho. Aqui eu verifico o menor valor de F e eu coloco na lista fechada. Aqui depois eu adiciono todos os seus adjacentes a uma lista aberta e assim sucessivamente. Depois que ele encontra, ou seja, quando o laço while termina, que é um loop, depois que ele encontra o alvo, a linha alvo e a coluna alvo, ele inicia isso aqui. O que isso aqui vai fazer? Ele vai fazer o caminho inverso e usando como parâmetro os seus parentes, a coordenada dos parentes, para ele voltar até o ponto inicial e mostrar o melhor caminho para você. E aqui eu faço que todos esses quadrados agora têm o valor 4. Por que o valor 4? Na minha programação, eu coloquei cada quadrado com um determinado valor numérico. 1 se é andável, 0 se não é andável. Eu coloquei 2 se é o ponto de partida, 3 se é o ponto de chegada e 4 que seria um X, que é para demarcar que essas casas são o caminho que você pode seguir. Tudo bem? É só para diferenciar. Temos a função draw, que literalmente desenha a matriz. Aí que eu coloquei que todas as coordenadas que a linha foi igual a 0 ou a coluna foi igual a 0, vai ser uma parede. Ou seja, meu matriz tem paredes em volta, tem tipo uma bordinha de paredes em volta para deixar mais bonito. E quando a linha e a coluna é igual à coluna inicial e a linha inicial, é o S, que é o ponto de partida, o start. Se a linha alvo ou coluna alvo, é G, que é de goal, chegar.
E lembra que eu coloquei 4? O 4 vai escrever um X na tela. E esse X vai demarcar para mim qual o caminho que eu preciso andar para chegar até o ponto final. Tudo bem? Se é valor 1, não vai colocar nada, vai mostrar que é um lugar que você pode andar. E se for 0, vai colocar uma parede também, que é o mesmo código numérico que eu usei para usar nas outras paredes da borda. Tudo bem? E aqui tem a função main, que eu crio a matriz. E aqui a linha coluna que eu já inicio tudo com 0 ou 1. Tá? Aí depois aqui a função iniciar node. E aqui o pathfinder, que eu deixei no comentário do draw. Eu deixei em comentário primeiro para mostrar para vocês como vai ser a matriz. Desliga a roda. Isso aí. Aqui, ó, como eu falei, parede. Então aqui não dá para eles andar. Então, a matriz começa a partir da linha 1 em coluna 1. Tudo bem? Da linha 1, coluna 1, temos o ponto de partida. Na linha 7, coluna 7, temos o ponto de chegada, o G. Tudo bem. Agora vamos iniciar o Pathfinder. E foi. Ele marcou com X o caminho que eu preciso ir do ponto de partida até o ponto de chegada. Bem bacana, né? Mas, e obstáculos? Como é que funciona? Pode deixar que eu vou colocar para você. Pronto. Vou colocar aqui 2 paredes. Na coordenada 3, na linha 3, coluna 4. Linha 4, coluna 4, vai ser 2 paredes. Ou seja, 2 passagens vão ser transponíveis. Aqui, ó. Chegou aqui, ele vai verificar. Opa, aqui eu não posso andar, tem uma parede. Vou ter que contornar. Ele contorna até chegar no ponto final. Se eu quiser, eu posso colocar mais paredes. Vai formar um L, se não me engano. Isso. Fiz uma parede em L aqui. Ele podia ir por aqui, mas ele preferiu ir por cima. Fez e contornou toda a parede. E chegou no ponto final. Tá, se eu quiser num outro local. Vamos supor que eu quero que o alvo que eu quero chegar está na linha 5, coluna 8. Aliás, coluna 6, vai. Fica mais perto. Vamos ver como é que ele trabalha perto da parede. Foi. Ele preferiu ir por cima aqui. Aí ele tentou dar a volta. Ele tentou entrar. Porque estava na linha 5, coluna 6, né? Que eu determinei. Ele andou um pouquinho para deixar já na diagonal. Porque ele sempre vai priorizar andar na diagonal aqui. Na minha programação. Como ele não conseguiu, ele é obrigado a contornar. Ele vai contornar a parede e depois andar na diagonal. Bem legal isso aí, né? Pronto, gente. Acho que é só, acredito. Espero que tenham gostado, tá? Eu tive que correr um pouquinho com a parte da programação, tá? Porque é extremamente complexo, tá? Meu código. E deu muito pouco de trabalho. Espero que tenham gostado, tá? Se ficaram com dúvidas, tenho aqui algumas referências, tá? Esse site aqui, Red Blob Games Introduction to A-Star, é um ótimo artigo. Tem, tipo, literalmente tudo que você precisa saber sobre o algoritmo de Pathfinder. A Star, Dijkstra, o Pulse em largura. Se você tiver dúvida sobre eles, ele explica bem detalhadamente todos eles, se você quiser. Se não me engano, ele tem um código em Python, que como a gente já teve Python no primeiro ciclo de jogos digitais, fica até legal para o pessoal implementar e ver como é que roda melhor no Python, né? Que eu acho que vai ficar bem mais legal, mais simples de mexer. E aqui no segundo link nós temos o Policy Almanac, que é literalmente o site para, se você tiver alguma dúvida mais básica sobre o Pathfinder, aqui tem tudo detalhado também. A vantagem desse segundo site é que ele tem a opção de você ler em inglês, para quem ainda tem dificuldade de ler, tem a opção de ler em português, para quem tem dificuldade de ler em inglês, tudo bem? O terceiro link é um vídeo de uma entrevista do Dijkstra no YouTube, que é bem legal também.
E aqui um outro site que eu usei também como referência para o algoritmo A-Star, tudo bem? Espero que tenham gostado. Boa sorte a todos, divirtam-se e é nóis!